Pergunta agora do Mário Vitor Rodrigues. Senador, boa tarde. Prazer estar com o senhor aqui. A pergunta, voltando aqui ao questionamento do Kobayashi, até que ponto a postura do seu irmão, do Eduardo Bolsonaro, atrapalha ou pode vir a atrapalhar mais a sua campanha? Eu lembro que já teve lá atrás, quando ele se posicionou favorável ou, de alguma maneira, endossando as tarifas do presidente Donald Trump, pesquisas indicaram que boa parte da população eram contrárias às tarifas. Eu não vou aqui entrar no mérito muito da postura do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho 1000 reservas a fazer. Mas olhando apenas para o aspecto político, como que a postura do Eduardo lá nos Estados Unidos pode atrapalhar? Existe alguma ideia de dialogar para tentar, pelo menos, arrefecer o tom? Como é que o senhor vê isso? Não, Mário, na verdade, você tem que entender que o Eduardo hoje é um exilado político, né? Alguém que foi obrigado a ficar fora do país para não ser perseguido aqui, levou a sua família em condições de dificuldade lá fora. Alguém que compreende com clareza que se não houver essa unidade, o quanto antes da centro-direita contra o PT, quem perde é o Brasil. Então, uma pessoa que está lá indignada e que usa o instrumento que ele tem, que é a sua voz, para poder tentar abrir os olhos de milhões de brasileiros. E agora, não dá para botar tarifa na conta do Eduardo. Ele nunca pediu isso no governo americano. Foi uma decisão do próprio Trump, que fez isso com dezenas de outros países, com os quais ele botava na mesa a tarifa para alguma espécie de força na hora de negociação. O que o Eduardo foi pedir foi a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, algo que também não estava no controle do Eduardo. São os critérios da lei americana, pelo fato de Alexandre de Moraes ter perseguido empresas americanas, pessoas físicas americanas, tomar decisões escondidas em secreto fora do processo e tentar fazer com que a eficácia das suas decisões chegassem até os Estados Unidos sem passar pelos meios legais. Por isso ele foi rotulado, ele foi classificado ali, né, recebeu essa punição da lei Magnitsky. Se ela voltar a acontecer agora, mais uma vez, não é o Eduardo que tem nenhum poder de decisão sobre isso. Agora, o que eu fiz foi, ao procurar o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance, o Marco Rubio, secretário de Estado, na vez que eu estive recentemente nos Estados Unidos, fui pedir para que eles classificassem CV e Comando Vermelho como organizações terroristas. Atenderam ao meu pedido e também pedi, Mário, para concluir, que as empresas brasileiras não fossem taxadas, não fossem tarifadas, porque elas já são muito taxadas aqui no Brasil pelo presidente Lula, o governo que mais taxou brasileiros e empresas na história do nosso país, portanto não mereciam passar por isso novamente, e pedir que ele tivesse paciência, porque a partir de janeiro de 2027 o Brasil teria um presidente da República que sentaria de igual para igual com o presidente Trump e faremos grandes acordos que fossem vantajosos para ambas as nações, acordos bons para o Brasil, para as empresas brasileiras, e que também fossem vantajosos para o lado de lá dos americanos. É assim que eu estou segurando na unha, porque apesar de haver uma orientação do departamento americano para que haja uma sobretaxa de novo às empresas brasileiras, até agora não aconteceu. Mandei uma carta reforçando isso ao secretário de Estado, Marco Rubio, para que não houvesse a tarifação de empresas brasileiras. Agora, o único no Brasil que quer a tarifa é o Lula, porque ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Ele quer usar uma possível tarifação como um instrumento eleitoral, como se isso fosse trazer algo positivo para ele e negativo para nós do lado de cá. Então ele está apostando e provocando o governo americano para que as empresas brasileiras sejam punidas. Portanto, a única pessoa que quer essa taxação é o atual presidente da República, infelizmente, o tal do Lula. Senador, o senhor falou aí que se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas, e eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública, inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer
um tiro na cabeça dado por um assaltante de celular, é isso aqui, é uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade, a gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, né, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam com, acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né? Pra estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos, nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. O primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios. Nem dentro das cadeias hoje o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo coletivo, elas cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei. Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância, né, com o crime organizado. Então, gostaram das minhas medidas? Ótimo. Não gostaram? Continuem votando nessa porcaria que está aí. Vamos continuar andando com medo nas ruas. Se juntando ao nosso time agora, o Vitor Anton, diretamente do Rio de Janeiro. Ele é quem vai fazer a próxima pergunta. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Koba, e obrigado, senador, também pela disponibilidade. O seu plano de 12 pontos, ele definitivamente é muito popular, ou pelo menos é o que as pesquisas mais recentes, né, eleitoralmente, diriam, né? O ponto central hoje para as eleições é definitivamente a segurança pública. Mas eu me pergunto por quê? Em momentos pregressos, o STF tomou, ou pelo menos alguns ministros, tomou um posicionamento garantista que veio a dificultar propriamente o confronto direto, né, contra o crime organizado. Eu destacaria a DPF 635, né, a famosa DPF das favelas, que limitou bastante o poder de ação das polícias frente às facções. Como o senhor pretende se posicionar na imediação, né, muito provável, de um conflito judicial em alguns desses pontos? Eu destacaria, por exemplo, a castração química ou mesmo a diminuição da idade de maioridade penal. Ô, Vitor, você tem razão com essa preocupação. Quando eu anuncio essas 12 medidas mais urgentes, né, que tem que ser feitas logo no início do novo governo do Brasil, é a parte que cabe a nós. Eu tenho a convicção de que este ano, mais do que nunca, os eleitores vão estar antenados em votar em candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados que estejam aliados com o seu candidato à presidência da República. A gente faz uns cálculos ali de que, de forma conservadora no Senado, nós teremos de 45 a 50 senadores de largada, e na Câmara, hoje, que já é uma Câmara majoritariamente centro-direita, esse perfil tende a ficar ainda mais de centro-direita. Portanto, a relação do Executivo com o Congresso, eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para recolocar as instituições no seu devido lugar. Porque hoje, é a minha percepção, a falta de limite do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é a garantia que ele tem que no Senado não há número suficiente para fazer o impeachment de ministro do Supremo. E não faltam crimes, no meu ponto de vista, que foram cometidos da Lei 1079, que é a lei de responsabilidade sobre os crimes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros, essas ilegalidades, esses excessos, esses crimes de responsabilidade deveriam ter iniciado um processo de impeachment lá. Então, acredito, Vitor, que o simples fato de termos um número suficiente no Senado Federal de senadores que são favoráveis a essa pauta já vai ajudar. E, por fim, como, ao que tudo indica, essa vaga que está em aberta hoje no Supremo Tribunal Federal só vai ser preenchida após as eleições. Quem ganhar as eleições neste ano vai ter direito a indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal.
olha a importância que tem essa eleição para o futuro do Brasil nas próximas décadas. Portanto, eu acredito que se o projeto da prosperidade, que é o que nós estamos propondo, for o vencedor, nós não teremos esse tipo de problema do Supremo interferindo na vontade do povo que é manifestada por seus representantes no Congresso Nacional em ampla maioria, como eu tenho certeza que será a votação, por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos e, como eu defendo, maioridade penal aos 14 anos para os crimes mais graves, como estupro, tortura, latrocínio. Esses crimes não dá. Se um menor de idade comete crime de gente grande, ele tem que responder como gente grande.